Cara, vocês já pararam pra pensar como que a Europa tava quebrada depois da Segunda Guerra Mundial? Tipo, não tinha como segurar mais as colônias da África e da Ásia. Mano, papo reto, né, mano? Os caras tava destruído. A guerra, mano, acabou com todas as economias e as próprias populações europeias, eles não aguentavam mais a ideia de continuar bancando impérios coloniais, né? E o foco agora era só se reconstruir, não ficar cuidando de terra distante. E não só isso, né? Com a Europa enfraquecida, foi aí que começou a surgir o conceito de terceiro mundo. Os países da África e da Ásia, que estavam se libertando do colonialismo, começaram a se identificar como parte desse bloco de nações em desenvolvimento. Sim. Eles não queriam se alinhar com os Estados Unidos nem com a União Soviética, né? Não, e outra coisa, os movimentos de independência estavam crescendo com tudo nessa época. Na Ásia, depois do Japão mostrar que a Europa não era invencível, o pessoal ali daquela região começou a ficar ainda mais inspirado. Totalmente, velho. O Japão, mesmo derrotado, ele meio que abriu o olho do resto da Ásia, né? Tipo, na Índia, com o Gandhi, o movimento pacífico da resistência, depois da guerra, a Grã-Bretanha percebeu que ela não conseguia mais segurar. E ela percebeu que a Índia era uma colônia gigante que ia dar muito trabalho. Mano, vocês já pararam pra ver como que foi a independência da Índia? Porque eu tava lendo sobre isso e, mano, é uma parada muito louca. É o do Gandhi, né? Aquele cara que fez tudo de forma pacífica. Eu já ouvi falar, mas nunca entendi como ele conseguiu brigar com os ingleses com isso. É muito da hora. Ele usava uma técnica que chamava de resistência pacífica, ou, né, mais comumente, não violência. Tipo, ao invés de ele sair na porrada com todo mundo, ele só organizava protestos e boicotes e até jejuns, né, porque ele pensava que a violência só piorava a coisa. E o mais impressionante de tudo é que funcionou. Não, isso exatamente, eu vi isso. E ele uniu um monte de gente em torno dessa ideia, e o mais legal foi essa parada da resistência pacífica, né? Que não era só sobre não brigar com os ingleses, era meio que sobre transformar a própria sociedade indiana também. Mas como isso começou assim? Tipo, por que que os ingleses dominaram a Índia? Então, a Inglaterra estava lá desde o século XVIII. E a Índia era uma das principais e mais importantes colônias deles. Os ingleses estavam sugando todos os recursos e controlando todo o comércio indiano. E para eles, a Índia era tipo a joia da coroa. Só que depois da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra estava meio quebrada e aí a luta pela independência ganhou força. Então, e aí o Partido do Congresso Indiano, né, o PCI, ele já existia desde o final do século XIX, né, que representavam ali principalmente a elite hindu, né, que é a religião Aham, predominante ali da sim. Índia. E eles tinham ali principalmente o objetivo exatamente de acabar com esse domínio britânico, né? Mas o problema é que o PCI ele não representava todo mundo. Como assim eles não representavam o mundo todo? Quem que eles deixaram de fora? Ó, a galera muçulmana foi um dessa rapaziada aí que ficou de fora, por exemplo. Eles se sentiram meio excluídos e isso gerou algumas tensões. Tanto que formaram a chamada Liga Muçulmana para lutar com os seus próprios direitos. Foi essa divisão que acabou causando muitos problemas depois da independência. Mano, papo reto, né? Porque, tipo, por conta dessa grande tensão entre os hindus e os muçulmanos, quando a Índia finalmente conseguiu a independência, em 1947, essa divisão aí se intensificou e rolou a criação, né, do Paquistão, que foi formado principalmente aí para abrigar essa população muçulmana. Ah, então não foi só paz e amor desde a independência, depois da independência, né? A galera se dividiu mesmo. Então, exatamente, a independência foi uma grande vitória, mas logo depois veio a separação entre a Índia e o Paquistão. E tem conflitos até hoje decorrente dessa independência da Índia há, sei lá, 60 anos atrás. O Gandhi tentou manter o país todo unido, mas as tensões entre hindus e muçulmanos eram muito fortes. Porque, né, o Gandhi ele não queria de jeito nenhum essa divisão, porque ele era totalmente da paz, ele sempre pregou a união entre todas as religiões. E ele era totalmente contra a separação. Tanto que, depois da independência, ele ainda tentou acalmar os ânimos com mais jejuns e manifestações. Mas as forças que estavam entre o jogo eram muito poderosas. Caraca, imagina o tamanho da responsabilidade de lidar com um movimento desses, cara. E o mais doido é que o que o Gandhi fez com a não violência e tudo mais virou referência no mundo inteiro, né? Verdade, né, mano? Porque, tipo assim, muitos líderes e movimentos do século XX se inspiraram nele, como Martin Luther King, por exemplo, né? E o movimento ali dos direitos civis dos Estados Unidos e afins. O legado dele é, tipo assim, gigantesco.
Então, o Gandhi mostrou que dá pra lutar por mudanças sem recorrer à violência. Mesmo em situações difíceis, como a luta pela independência da Índia, a história é cheia de, sei lá, nuances, mas o impacto dele é inegável. Não, acho que foi muito inspirador mesmo, assim. Acho que dá pra levar isso, inclusive, pros dias de hoje, né? Com lidar, tipo, todas essas guerras e os conflitos que a gente tem hoje. É sem sombra de dúvida. Ah, tipo o apartheid, por exemplo. Sim, mano, aquele bagulho era bizarro, né? Eles levaram ao pé da letra o negócio de separar as pessoas só pela cor da pele. Era literalmente preto de um lado e branco do outro, pesadaço. E era mó doideira, porque ao mesmo tempo que os brancos tinham tudo, tipo as melhores casas, as melhores escolas, os melhores hospitais, a galera negra, mano, não podia nem pisar nos lugares de boa. Então, mano, e tinha até placa do tipo proibido para negros em vários lugares. Era tipo como se fosse uma lei mesmo no país. E durou muito tempo. Tipo, sei lá, começou nos anos 40 e foi terminar lá pros anos 90, sabe? Então, e tipo, eles só foram parar com isso por conta, né, de toda a treta e resistência da galera negra. É Nelson que teve Mandela. aí o Nelson Mandela. É, exatamente, o Nelson Mandela que foi tipo um ídolo pros caras, né? E ele até ficou preso por muitos anos por lutar contra isso. É, ele ficou uns mais de 25 anos preso, com certeza. Eu acho que foi uns 27. E quando o cara saiu, o cara vira presidente, tá ligado? É, mano, a maior jogada política da história. E acabou com o apartheid. Falou tudo, velho. E apesar do mundo estar um pouco melhor com relação a isso, tipo, a gente tem que ficar esperto pra não deixar essas paradas voltar, tá ligado? Porque o que rolou lá, mano, foi absurdo. É, não, e não há muito tempo atrás, teve o Black Lives Matter. Tá na nossa cara que ainda rola racismo pra caramba e a gente não aprendeu com tudo isso, parece, tá ligado? Sim, sim, Parece que, tipo, a gente saiu do apartheid e a mentalidade não mudou. exatamente. Enfim, deixando esse papo de Gandhi do lado, a mesma coisa aconteceu na África, tá ligado? Os caras estavam cansados de serem explorados e começaram a se organizar. Aí os europeus perceberam que manter essas colônias era muita mais dor de cabeça do que qualquer benefício. Só que na África foi uma mistura de luta armada e diplomática, né? Tipo assim, na Argélia a França tentou até segurar e tal, mas foi um conflito pesado. E Já em sangrento. outros lugares foi mais tranquilo, tipo Gana, com o Kwame Nkrumah, que conseguiu a independência de forma mais pacífica. Só que assim, mesmo depois da independência, né, os problemas continuaram. Tipo assim, esses países recém-formados tinham várias diversidades entre eles e tinham que aprender a lidar uns com os outros, até porque às vezes tinham povos que se odiavam dentro do mesmo país. E essas fronteiras, na verdade, elas foram deixadas pelos caras, os colonizadores europeus, muito antes. Não, então, essa descolonização na África tem muito a ver com o chamado pan-africanismo. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Que? É, já ouvi o nome, mas eu não sei muito o que é, não. Explica aí. Então, o pan-africanismo é um movimento que busca unir todas as pessoas de origem africana, tanto as que vivem na África quanto aquelas que vivem espalhadas pelo mundo. Os principais objetivos são lutar contra o colonialismo, o racismo e a exploração que a África sofreu Sim, por tantos anos. negócio de resistência, né? Não, exatamente. O objetivo era e ainda é ajudar os países africanos a se tornarem independentes e também fortalecer a cultura africana, o orgulho das suas raízes. Sabe? Meio que reverter os danos causados pela colonização e pelo racismo. Um exemplo de líderes que defendiam isso é o que o próprio Eric falou, o Kwame Nkrumah, que foi um dos caras que lutaram pela independência de Gana. É da hora isso aí, mas tipo assim, só envolve o pessoal da África? Então, na real não, porque o pan-africanismo envolve a diáspora, ou seja, todos os descendentes de africanos que estavam vivendo fora do continente, seja na América, na Europa, onde for. A ideia é que juntos todos esses povos podem ter mais força para lutar por igualdade e pelo reconhecimento da cultura africana. Ah, isso é daquele Marcus Garvey, né? Aquele cara, eu já ouvi falar dele. Então, o Garvey foi um dos grandes nomes do pan-africanismo. Ele defendia que os descendentes de africanos deveriam se unir e ter orgulho das suas raízes de fato. É um movimento bem poderoso que busca essa união global, não só do continente africano. Ah, então tipo assim, é um movimento pra todo mundo que tem as raízes africanas, seja pra resistir ou pra reconectar com uma cultura. Isso, no fundo, é uma forma de resistir à opressão, reparar a autoestima e construir um futuro mais justo para o continente e para quem carrega essas raízes, tá ligado? Ah, entendi. Bom, com esse pan-africanismo rolando no mundo, não só na África, mas também na América e na Europa, todo esse movimento, as potências europeias sabiam que era questão de tempo
e que eles estavam ocupados demais tentando se reconstruir, recebendo ajuda dos Estados Unidos, investimento e tentando não perder a influência para o bloco soviético também, que não ia dar para manter o controle de todas essas terras e de maneira tão longe, né? Porque, querendo ou não, a Europa e a África. Exatamente, né? E fora que, tipo assim, o mundo todo tava olhando pra isso. Né? A ONU, por exemplo, estava começando a ganhar mais força e o pessoal não via com muitos bons olhos o colonialismo, né? Tinha uma pressão internacional muito forte em relação a isso. Então, as potências estavam de olho, mas também estava rolando aquele negócio da disputa, da influência dos Estados Unidos e da União Soviética. E muitos países desses terceiros mundos aí tentaram manter a neutralidade, que não se aliando nenhum com nenhum deles. Sim, o contexto global mudou, né? As colônias já não eram mais tão viáveis economicamente e politicamente, e vamos concordar que pega muito mal continuar com esse papo imperialista. A Europa não tinha como segurar mais. Então, e aí no fim foi um misto ali de fraqueza europeia com a força desses movimentos de libertação e que não tinha como dar outra, né? A descolonização foi inevitável. Só que, né, esse terceiro mundo ficou muito marcado por uma série de desafios, justamente por conta dessas fronteiras artificiais e essa dificuldade de criar estados nacionais estáveis. No fim, a independência veio, mas o processo de construção de nações ainda está rolando até hoje em muitos lugares. E ainda bem, né? O mundo ficou bem diferente depois de tudo isso. Com certeza. Mas os desafios que surgiram com a independência ainda são enormes, né? Principalmente na África.